Boa tarde, senhora vereadora. Boa tarde, senhores vereadores. Quero cumprimentar os internautas que nos acompanham na tarde de hoje. Também agradeço os colaboradores da casa pelo bom andamento das sessões online. Havendo agora pedido a pressão de Deus, declaro aberta a 54ª sessão extraordinária com efeito ordinário. Temos ata para discussão na tarde de hoje. Temos a 53ª sessão extraordinária. Consulte, senhores vereadores e senhora vereadora, se tem algo a discutir com relação ao teor da ata. Nada a discutir, as atas se encontram aprovadas. Projetos indo do Executivo Municipal. Encaminhar para as comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e também Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 051/2020, com a seguinte emenda: autoriza os limites do perímetro urbano de Porto União e dá outras providências. Projeto de lei número 52/2020, com a seguinte emenda: altera o artigo da Lei Municipal número 2000-055, de 20 de outubro de 1994 e dá outras providências. Projeto de lei número 053/2020, com a seguinte emenda: cria o programa de estágio e sua aplicabilidade no âmbito do serviço público municipal e dá outras providências. Projeto de lei número 054/2020, com a seguinte emenda: autoriza o Poder Executivo Municipal a receber dação de pagamento e bens imóveis para o fim de extinguir o crédito tributário dos contribuintes que especifica e dá outras providências. Requerimentos para leitura. Serão todos encaminhados para a próxima sessão. Requerimento número 45/2020, seja concedido na forma regimental regime de urgência simples ao projeto de lei número 051, de autoria do Executivo Municipal, com a seguinte súmula: atualiza os limites do perímetro urbano de Porto União e 12 providências. Projeto de lei, requerimento número 46/2020, seja contido na forma alimentar ao regime de urgência simples, projeto de lei número 53, autoria do Executivo Municipal, com a seguinte súmula: cria o programa de estágio e sua aplicabilidade no âmbito do serviço público municipal e das providências. Requerimento 047/2020, seja contido na forma regimentar ao regime de urgência simples ao projeto de lei número 054/2020, autoria do Executivo Municipal, com a seguinte súmula: autoriza o Poder Municipal a receber dação de pagamento de bens imóveis para o fim de extinguir crédito tributário dos contribuintes que especifica e dá outras providências. Requerimento 48/2020, seja contido na forma regimental o regime de urgência simples ao projeto de lei número 52/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, com a seguinte súmula: altera o artigo da Lei Municipal número 2000-055, de 20 de outubro de 94 e dá outras providências. Todos encaminhados para a próxima sessão. Era o que tínhamos para a leitura na tarde de hoje. De imediato passamos à apreciação dos projetos e requerimentos. Discussão e votação única. Requerimento 42/2020. Seja contido na forma regimental, regime de urgência simples, ao projeto de lei número 050/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, com a seguinte súmula: altera o inciso 2 da Lei Municipal número 4.203, de 4 de dezembro de 2013, e da outras providências. O mesmo se encontra em discussão única. Está em votação única. Vereadora e vereadores que concordam, permaneçam como estão. Foi aprovado, tendo em vista ser aprovado o requerimento de urgência, primeiramente, com parecer favorável das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Orçamento e Patrimônio, e após em discussão e votação única. Processo 89/2020, projeto de lei 50/2020, súmula: altera o inciso segundo do artigo 1º da Lei Municipal número 4.203, de 4 de dezembro de 2013, e da outras providências. Está em discussão os pareceres favoráveis. Está em votação, vereadora e vereadores que concordam, apenas como estão. Foi aprovado. Então, o mesmo se encontra em discussão e votação única. Processo 89/2020. Projeto de lei 50/2020.
Está em discussão única. Está em votação única. Vereadora e vereadores que concordam, permaneçam como estão. Encaminho ao senhor prefeito para devida sanção. Isso que vai para promulgação. Discussão e votação única. Requerimento 43/2020. Seja concedido na forma regimental o regime de urgência assim por reto de decreto legislativo número 19/2020, da autoria da mesa diretora com a súmula. Homologa o segundo termo aditivo do termo de cessão de uso número 01/2017, que entre si celebram o Consórcio de Desenvolvimento Econômico do Planalto Norte, Codeplan e a Prefeitura de Porto União. Está em discussão única. Está em votação única. Vereadora e vereadores que concordam, permaneçam como estão. Foi aprovado, tendo em vista ser aprovado o requerimento de urgência, o mesmo se encontra, primeiramente, em votação, os pareceres das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer estes favoráveis. Está em discussão os pareceres. Processo 90/2020, de projeto de decreto legislativo 19/2020. Está em discussão os pareceres favoráveis. Está em votação, vereadora e vereadores que concordam, permaneçam como estão. Foi aprovado em caminho... após ser aprovado os pareceres, o mesmo se encontra em discussão e votação única. Processo número 90/2020. Projeto de decreto legislativo número 19/2020. Está em discussão única. Está em votação única. Vereadora e vereadores que concordam, permaneçam como estão. Foi aprovado em caminho para a promulgação. Também o requerimento para discussão e votação única. Requerimento 44/2020. Seja contido na forma regimental o regime de urgência assim, projeto de decreto legislativo número 020/2020, de autoria da mesa diretora com a súmula. Homologa o segundo termo aditivo ao termo de cessão de uso número 01/2017, que entre si celebra o Consórcio de Desenvolvimento Econômico do Planalto Norte, Codeplan e a Prefeitura de Porto União. Está em discussão, parecer, está em discussão única o requerimento. Está em votação única, requerimento 44/2020. Vereadora e vereadores que concordam, permaneçam como estão. Foi aprovado da mesma forma como foi aprovado o requerimento de urgência simples. Se encontra primeiramente com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Finanças, Orçamento e Patrimônio. Está em discussão o parecer favorável do processo 91/2020, projeto de decreto legislativo número 20/2020. Está em votação o parecer das comissões, vereadora e vereadores que concordam, permaneçam como estão. Foi aprovado, tendo em vista os pareceres serem aprovados, da mesma forma se encontra em discussão e votação única, processo número 91/2020, projeto de decreto legislativo número 20/2020. Está em discussão única. Está em votação única. Vereadores e vereadora que concorda, permaneçam como estão. Foi aprovado em caminho para promulgação. Era o que nós tínhamos para ser apreciado na tarde de hoje. Como é de praxe, vou passar a palavra aos senhores vereadores e à senhora vereadora, se assim desejar. Iniciando hoje de cima para baixo. Vereador, primeiramente a ser consultado, o vereador Carlos Roderley. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas vereadores. Senhor presidente, sobre a questão da revogação da lei das emendas impositivas, eu acho que era importante nós termos já um direcionamento da mesa diretora, através do seu presidente, para ver se será feita e pautada para segunda-feira, no dia 21, ou poderá ser discutida ou não em outra sessão. Porque nós vemos o interesse, eu sei que é difícil para todos, mas eu vejo assim que de todos os momentos, o que mais o vereador tem a sua valorização é a questão de poder destinar parte dos recursos do orçamento municipal para as entidades, ou as pessoas que têm um compromisso político, e além de tudo um reconhecimento pelas entidades que fazem um trabalho social voltado para todos. Então, eu vejo de bom grado que nós pudéssemos estar todos conscientes, talvez uma reunião do presidente com os vereadores, porque é uma votação de 2/3, e que nós poderíamos rever essa situação, tendo em vista, senhores vereadores, é uma coisa quase que injustificável para a sociedade
pela questão que os deputados estaduais, os deputados federais também têm essas emendas impositivas, e o qual é muito importante a interferência dos deputados para com o auxílio e para recursos para com o município de Porto União. Isto aqui seria o mesmo fator ou o mesmo peso é que os deputados estaduais que fizeram as suas emendas impositivas tivessem sendo revogado e deixar sem assistência os municípios. E da mesma forma será esse projeto de lei, o qual já foi aprovado essas questões das emendas impositivas, as questões da lei, de que foi muito difícil nós conseguirmos, foi na época da presidência do vereador Luiz Alberto Pasqualin, e que nós temos que rever muito, porque a sociedade cobrará muito essa questão. Então, senhor presidente, pela lisura que leva ao seu mandato como presidente dessa casa, que pudesse, então, deixar pautado já essa reunião para segunda-feira, então, na sessão ordinária, que será a última, né, desse mandato. Então, com a solicitação para que a gente não seja pego de surpresa para querer fazer uma extraordinária para aprovar esse projeto. Eu acho que é da consciência de cada um, tem cada um, alguns vereadores reeleitos nessa casa que estarão usufruindo. Eu mesmo não tendo participado da eleição, não será o caso que estarei destinando emendas aí impositivas no futuro, mas eu acho que é um respeito a todos os vereadores que conquistaram uma cadeira no Legislativo. É a única coisa extremamente necessária e que o prefeito realmente tem que cumprir por estar no orçamento. E eu tenho a certeza, ninguém é contra prefeito, ninguém é contra a administração, mas eu acho que uma questão de posicionamento, uma questão de respeito agora para com todos os vereadores. Se tiver que fazer um adendo a essa lei, que se faça ano que vem, que seja destinado no máximo 10%, 15% por entidade, ou um valor assim, que o vereador não possa destinar toda a verba somente para uma entidade. Mas com a experiência que eu tenho de casa e de Câmara dos Vereadores, por favor, vereadores, não joguem essa oportunidade fora. Gildo, a experiência que tem, vereador Paulo, o vereador Luiz Alberto Pasqualin, o vereador Neylor, que estarão aqui ano que vem, que tenham essa consciência para que vocês possam estar tendo condições de ter essas emendas impositivas para ajudar a sociedade do modo geral do município de Porto União. Então, seria só isso, minhas considerações, para que a gente pudesse ter uma certeza de que será pautado na sessão ordinária ainda no dia 21, senhor presidente. A gente está estudando, porque a próxima sessão terá que ser específica, a LOA, né? Mas nós vamos trabalhar isso, com certeza será votado semana que vem, até o dia 23, no máximo, será limpada a pauta de todos os projetos. Eu acredito que na segunda ou terça-feira, mais tardar, mas é um projeto de emenda à lei orgânica, não é um projeto de lei. É um projeto de emenda à lei orgânica. E com certeza será apreciado e cada vereador vai votar de acordo com o que acha mais viável. Agradeço a palavra do vereador Carlos e passo a palavra ao vereador Luiz Alberto Pasqualin. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, senhora vereadora, eu declino, senhor presidente. Desta forma, passo a palavra à vereadora Salime Fará. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores. Eu só queria dizer que eu concordo com as palavras do Carlos Alberto, do Pinto, e que realmente essa sessão deverá ser no máximo até o dia 21, porque o senhor presidente sabe que muitas pessoas têm seus compromissos e a maioria delas não deverão estar aqui na cidade, viajando. Então, gostaria que fosse pautado para segunda-feira que vem, nessa sessão, o julgamento dessa lei. Tá, obrigada. Eu que agradeço. E com certeza será limpada a pauta até no máximo, terça-feira que vem. Já pedi ao prefeito, à sua equipe, que o que tiver de projeto, mande tudo. Se precisar essa semana, eu não estarei na partir de terça até quinta, mas o vice-presidente, Gildo Macelar, estará aí e vai fazer sessão extraordinária, se for necessário, para apreciar outros projetos. Mas para nós limpar a pauta e entregar o nosso mandato para que ano que vem os vereadores façam também o melhor serviço possível para Porto União. Então,
Então, o vereador Gildo já declinou da palavra, passo a palavra ao vereador Jacir Bart. A vereadora Salime. Senhor presidente, também declino do meu espaço. Tendo em vista o vereador Jacir Bart abdicar da palavra, passa a palavra ao líder do governo, o vereador Paulo Kowalski. Paulo. Alô. Positivo. Agora. Boa tarde a todos. Eu não vou fazer uso da palavra hoje. Então, passo a palavra ao vereador Christian Martins. Boa tarde, presidente, nobres colegas. Da mesma forma, estou declinando a palavra. Obrigado. Então, passo a palavra ao vereador Neylor Grabowski. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadores, doutora Salime. Deixando só explanar um pouquinho, né? Essa semana passada tivemos em Florianópolis junto com o Hélio Weber, né? Que não está presente aí. E lá cumprimos uma agenda bem bacana, né? E, inclusive com o deputado Sopelsa, né? Que através do vereador Hélio Weber aí sinalizou com mais de 150 mil aí para o município de Porto União. E com o deputado Fernando Kreling também, um amigo meu, um parceiro também, que apesar dos 100 mil que veio esse ano, né, fez mais uma emenda lá de 150 mil, que deve vir até metade desse ano de 2021 aí, tá, para a questão de esportes e outros eventos, né. Então é um parceiro da gente, queria agradecer ele aí em nome do povo de Porto União, né. E também fizemos uma visita em outras secretarias, o que rendeu algumas boas conversas para o ano que vem, na formação de escolinhas para o esporte, aí, claro, dependendo dessa pandemia aí, que a gente espera que passe logo, mas que fica registrado aí o agradecimento aos deputados aí, parceiros do PMDB. E hashtag se cuidem aí, pessoal. Boa tarde. E do hashtag se cuida. Então, parabéns aí, vereador Neylor, pelas articulações, tanto sua quanto do vereador Hélio Weber, que está com dificuldade de entrar na sessão, mas acredito que vai dar tempo de entrar ainda. Está com um problema na sua internet, na sua loja. Eu só quero aqui fazer um comentário, que eu tive hoje conversando com alguns empresários na área industrial e também a semana passada, onde a Celesc tem dado grandes prejuízos para os empresários de Porto União. Então, realmente, está difícil, a situação é muito ruim. Esses dias ficou 11 horas sem luz a área industrial e o funcionário veio de longe, quando chegou ali, em 1 minuto resolveu o problema, só levantou a chave. Então, não dá mais para nós admitir esse tipo de situação aqui em Porto União. O descaso da maneira como a Celesc trata o nosso município. Nós aí num passado não muito distante, há cerca de 8 anos atrás, quando ainda no final do mandato do saudoso Luiz Henrique da Silveira, nós lutamos muito com os empresários, depois também quando o Pinho Moreira assumiu o governo, para que se mudasse ainda essa porcentagem de 25%, que é a Celesc que atende Porto União, mudasse tudo para a Copel. Por que nós queríamos isso? Nós queríamos isso porque sabemos que a Copel tem os funcionários aqui do lado, ela atende toda a União da Vitória e grande parte de Porto União, tem interesse em manter em ordem essa sua clientela, porque é grande, uma fatia grande, e a Celesc, ela só tem interesse em cobrar essa pequena fatia que tem em Porto União, mas não tem interesse em atender. Pasme que às vezes vem um técnico de Mafra aqui atender Porto União. Se dão qualquer blackout. Isso não é possível, não dá para admitir, isso é uma vergonha. E nós não podemos deixar os nossos empresários perecer. Eu vou dar um exemplo aqui de 3 empresários que eu conversei. Que é o Carnelo, um grande empresário da área industrial. O seu Mohamed Abiduabas, que dá 500 empregos ali na área industrial. E também o Ayrton Farinella, que hoje dá mais de 100 empregos e fabrica ração
para vários lugares do país, inclusive já está exportando. E ele fabrica tudo com compromisso de entrega, aonde toda a criação de marreco e de pato em Santa Catarina, que vai para 12 países árabes, toda a ração é produzida em Porto União. E uma energia ficar 12, 11 horas parada, além de ser um prejuízo imenso para o município, para os empresários, eles ainda não conseguem manter os prazos das entregas dos seus produtos. E o animal, ele tem que ter o produto para ele comer na hora que é. Senão perde peso, perde qualidade. E nós aqui depender de uma incompetente Celesc, pedi tanto para eles na época passarem para a Copel fez o protocolo, ia ressarcir o que tinha que ser ressarcido, a Celesc, fizemos tudo o que tinha que fazer, mais de 20 reuniões com ambos secretários de Estado, com ambos presidentes da Copel e da Celesc, com governadores, e na hora H a Celesc se negou de passar, dizendo que era muito difícil, que ia perder receita, e agora quem perde é os empresários. Então eu gostaria de mandar um ofício ao Ministério Público, relatando tudo isso que eu falei, e vou pegar os protocolos de falta de energia na área industrial e vou anexar junto nesse ofício, fazendo uma denúncia pública no Ministério Público contra o mau atendimento da Celesc. Eu só queria uma coisa, que o Fernando Moreira, que é um grande empresário na área industrial, que ele me confirmasse o que eu falei, para não ficar apenas dizendo que eu quero defender A ou B. Ele é um empresário, ele dá emprego e provavelmente teve esse problema, Fernando. Então, só queria que você me falasse se esses dias teve essas quedas de energia lá na área industrial. Boa tarde, senhores vereadores, boa tarde, presidente Sandro. Realmente é direto o problema, sabe? 1 hora sem energia, 2 horas sem energia, nós da fábrica, digamos, de porta ou compensado, até mesmo do papel, uma queda de energia, você perde batida de cola, você limpando a tua passadeira de cola, um exemplo, você tem que mandar todos os funcionários para casa, porque não tem como você recuperar mais. Você tem que desligar material que demora, equipamento que demora 2, 3 horas para esquentar com a energia elétrica para começar a funcionar. Então, você perde produção, a gente só se lasca. Na verdade, a Celesc é o Celasc, né, que o pessoal apelidou lá na área industrial. O problema, Sandro, eu tenho corrido atrás, é a falta, principalmente, do efetivo da Celesc. Parece-me que estavam em 4 pessoas para atender aqui até Irineópolis, todo o interior. Isso aí não tem cabimento, sabe? Eu acho que deveria procurar também, junto ao Ministério Público, para que colocasse um efetivo maior para atender Porto União. Vamos fazer um comparativo. Veja o tamanho que a Copel, pro lado de Leonardo Vitória, e veja o tamanho que a Celesc, pro lado de Porto União. E hoje, a maior produção está para qual lado? Porto União, igual você falou. E nós estamos aqui obsoletos na parte da Celesc. Eu acho que, junto com o Ministério Público, tinha que exigir um efetivo muito maior para atender Porto União. Seria isso aí, Sandro. Obrigado, boa tarde a todos. Então, só queria ouvir, porque eu sei do problema de vocês lá, Fernando, e sei já é difícil ser empresário no Brasil, porque tudo cai lá nos empresários. O empresário tem que pagar imposto, tem que dar emprego. O empresário paga imposto do emprego que ele dá, que é um absurdo. O governo federal, o estadual, isso é uma vergonha. O camarada dá emprego e tem que pagar imposto em cima do que ele paga ao empregado. Da folha e também do registro. Porque eu sei, porque eu já dei emprego, dou emprego, eu sei o que é isso. Então, realmente, fica difícil. E daí um órgão que é para ser um órgão de excelência, que é para atender ali na linha de frente o empresário, para que ele não pare de produzir, acontece essas barbaridades de ficar faltando energia. É uma vergonha. Eu ouvi o que eu ouvi hoje do vereador Fernando. É uma vergonha saber que uma empresa dessa, que se diz idônea, se diz sólida, se diz capacitada, mas tem que mandar embora os funcionários, porque a passadeira de cola, tudo isso que você me falou, eu conheço. E eu já trabalhei em chão de fábrica. Eu sei a dificuldade que é. Então, realmente,
é uma vergonha, não dá mais para suportar, e eu gostaria de ter o apoio dos senhores vereadores, senão eu mesmo vou fazer. Amanhã vai estar lá no Ministério Público essa denúncia pública feita da tribuna aqui da Câmara, contra a Celesc pelo mau atendimento dado à Porto União e pelas condições que nós demos nos últimos 15 anos para que isso fosse mudado. Ou coloca um efetivo decente, com contingente, com condições de atender, ou entrega para a Copel. Na hora H, não, nós vamos por gente e não vamos entregar. Um desgoverno feito junto com Porto União para acontecer uma coisa dessa. Então, não dá mais para suportar. Então, fica aqui essa dica. Gostaria de pedir ao vice-presidente da Casa, Gildo Marcelai, que colocasse esse meu pedido para ficar público em discussão e votação. Saindo a voz, Marcelai. Oi, boa tarde. Estão me ouvindo? Sandro, só para fazer um pequeno comentário, você sabe que há mais de uma década estamos aqui brigando com a questão Celesc. E não é só isso, a questão Estrada Lança Santa Cruz, o governo simplesmente esquece de Porto União. Porto União, uma terra maravilhosa, esquecida por todos os governos, todos esses últimos governos, principalmente, foi praticamente esquecida. A Celesc, então, é muito fácil, senhor presidente, para resolver. É só parar de distribuir os dividendos, os lucros no final do ano aos diretores, que sobra dinheiro à vontade para colocar contingente, pessoal, equipamentos técnicos e humanos aqui para nós. É muito fácil de resolver isso aí. Basta a vontade política. Mas, enfim, somos a ponta do Estado aqui, parece que para o governo não fazemos parte dele. Pedido de ofício, documento a ser encaminhado ao MP, relativo à Celesc, feito pelo presidente Sandro, está em discussão. Está em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Foi aprovado e a Secretaria da Casa fará o encaminhamento, senhor presidente. Eu agradeço e ainda em tempo passo a palavra ao vereador Hélio Miguel Weber, se assim desejar. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores e vereadoras. Neste momento, eu queria pedir desculpas pelo fato de ter me atrasado aqui na sessão. Estava atendendo uma pessoa, acabei esquecendo o momento, e aí para conseguir acessar a internet que deu um pouquinho de problema aí. Mas, enfim, dizer que essa questão da energia elétrica já é um problema que a gente conhece há muito tempo. Dificilmente vai se resolver na boa-fé. Isso é um acordo que foi feito há mais de 40 anos. Se vocês forem a Mafra e Rio Negro, por exemplo, Rio Negro, que é Paraná, tem o mesmo problema que nós temos aqui em Porto União, porque lá a Copel é minúscula, e aqui a Celesc é minúscula. Então, os problemas aqui e lá são iguais. Então, o que deveria, talvez, se fosse possível, mas nesses 4 anos eu vi que é praticamente impossível fazer esses acertos, os dois governos estão a acertarem e que todo o município de Porto União fosse coordenado pela Copel, e todo o município de Rio Negro fosse coordenado pela Celesc. Seria uma das formas. Mas, mesmo assim, a nossa área industrial de Porto União é atendida pela Copel. A energia elétrica ali do Trevo do Pintado passa para as mãos da Celesc, mas ela é toda atendida pela Copel. Então, eu peguei o assunto em atraso, mas só para fazer esse pequeno comentário. Desejar a todos uma boa semana e até na próxima reunião. Obrigado, presidente. Eu que agradeço, mas quem detém a energia, quem detém lá na área industrial é a Celesc. A Copel não pode intervir quando dá esses apagão, é a Celesc que vem, que é obrigado a vir a trazer novamente a energia. E esse problema é que demora muito, é moroso, porque nunca tem funcionário ali, porque tem pouca gente, não é culpa, quero deixar bem claro, dos funcionários aqui de Porto União, diga de passagem, são pessoas excelentes, pessoas de boa índole e de vontade de resolver, mas só que um pouco contingente, problemas enormes em toda a região, eles vão atender e aqui Porto União fica desguarnecido com essa morosidade que acontece. E também falta de investimento da empresa Celesc em Porto União. Então, seria essas as colocações que eu tinha na tarde de hoje. Agradeço aos senhores vereadores,
Agradeço à senhora vereadora, também agradeço aos amigos internautas que nos Ainda em prestigiam. tempo, senhor presidente, se me permite. Pois não, vereador Carlos. Vereador Sandro, a gente discutiu aqui, solicitou. Nós sabemos que tem esse problema da reunião específica, que Vossa Excelência tem que seguir o que está na lei orgânica e no regimento interno. Mas, Sandro, nós não podemos deixar isso que ganhe no tapetão. Então, nós queríamos a garantia de Vossa Excelência, como presidente dessa casa, que pautasse uma sessão extraordinária após a sessão ordinária de segunda-feira, vereador Sandro. Nós não podemos agora, aqui, em detrimento da vontade de um ou de outro, deixa as coisas irem para o voto. O voto é democracia, então nós queríamos uma garantia de Vossa Excelência que nós pudéssemos estar se organizando para segunda-feira na sessão ordinária e, posteriormente, fazer a votação numa sessão extraordinária, ainda já depois da sessão ordinária. Não vai mudar em nada, senão depois Vossa Excelência é capaz de pegar e deixar para terça, para quarta-feira, não tem o porquê. Então nós poderíamos colocar isso uma garantia de Vossa Excelência, como sempre teve uma abrangência de lisura, de abertura para todos os vereadores, e que nós pudéssemos ter uma garantia que isso aí será votado na segunda-feira, então, e deixar acordado aqui com a palavra de Vossa Excelência. Eu entrei em contato com a Gilmara, pedi para que ela me avisasse sobre a questão dessa pauta, e que ela me passou no WhatsApp de que falou com o presidente, que o presidente falou que dia 21 estaria pautando. Então, nós, o que for do voto, senhor presidente, que seja decidido, mas que seja pautado para segunda-feira, porque nos outros dias, tem muitos vereadores com outras atribuições que não poderão estar presentes. A ideia é fazer isso, mas eu acredito que, se não for segunda, no máximo terça, né? Vai ter que ter vereador o suficiente, porque precisa de 8 votos. Se não tiver, o prefeito vai ter que conversar com os vereadores que acham que tem que ter a quantidade de 8 votos. Mas eu vou pautar. Não vou hoje garantir que é segunda, mas no máximo terça será votado, porque terça-feira vai iniciar o recesso. Eu não pautarei mais nada, e o que entrar vai ficar para outro ano, não vou botar em votação. Então, eu garanto aos senhores vereadores, o vereador Carlos, que até terça está tudo votado. Beleza? Então, mais uma vez, agradeço a todos. Beleza não está, né, Sandro? Mas quem manda o senhor, beleza não está. Não, está tudo certo, vai dar certo. Um abraço a todos e dou por encerrada a 54ª sessão extraordinária de 2021 e 20, com efeito ordinário. Um abraço e boa tarde a todos.